Hoje é o nosso último vídeo, né, dando continuidade aí no assunto. E hoje eu vou contar um pouco mais sobre essa trajetória, como foi que eu cheguei até aqui, como eu me tornei doula. Eu sou a Raquel Prado, eu sou doula. Não, a doula não faz parte. Depois de passar por tudo isso, eu passei muito tempo tentando me convencer de que aquilo tinha sido necessário. Porque eu precisava acreditar que eu não passei por tudo aquilo à toa. Né? Eu tinha que acreditar. Eu tinha que ter esse consolo de não, realmente foi o melhor pra mim e pro meu bebê. E eu comecei a estudar, eu comecei a ler. E hoje eu penso, por que eu não fiz isso antes, né? Mas, nada, eu acredito muito que nada acontece por acaso. Eu comecei a ler, comecei a estudar, eu comecei a buscar informação. E eu comecei a entrar nos grupos de parto, e eu comecei a entrar em fóruns de parto, e eu comecei a conhecer profissionais muito ligados à humanização e fazer perguntas, e mandar meus exames. E eu comecei a estudar, e eu descobri que eu talvez não precisava ter passado por daquilo. Eu tenho como ter certeza absoluta de que eu teria tido um parto normal? Não. Eu tenho certeza absoluta de que se eu tivesse tentado uma indução de parto, teria dado certo, não teria terminado em cesárea do mesmo jeito? Não. Pode até ser que no final das contas o resultado seria o mesmo. Em mim ficou o sentimento de que tiraram de mim o direito de tentar, o direito de pelo menos sentir o trabalho de parto, de sentir as contrações, de tentar uma indução, de sentir a hora do bebê, sabe? Tiraram de mim o direito de viver aquela experiência que eu tanto idealizei. Ainda que tivesse sido o mesmo desfecho, ainda que tivesse sido cesárea do mesmo jeito, talvez eu não tivesse ficado com o sentimento de faltou alguma coisa, faltou um desfecho, faltou acabar essa gravidez. Minha gravidez, pra mim, é como se tivesse sido interrompida. É como se tivesse faltado um pedaço, como se tivesse faltado alguma coisa ali que não finalizou, que não teve um desfecho. Eu fiquei muito com esse sentimento. Então, assim, quando eu entendi que eu tinha outras opções, doeu demais. A sensação de, poxa vida, eu confiei, eu entreguei o meu corpo, eu entreguei a minha confiança, eu entreguei tudo ali. E eu me senti traída, eu acho que o sentimento é muito esse, sabe? Eu me senti traída, eu me senti enganada, eu estava vulnerável, eu senti que se aproveitaram da minha fraqueza, nossa, depois de tudo que você passou para engravidar, então se aproveitaram muito daquele sentimento que eu tinha, sabe? De medo de acontecer algo errado com o meu filho, pra me convencer a fazer algo que era conveniente para eles e não para mim. E foi então que eu tive essa consciência de que não precisava ter sido daquele jeito. Não precisava ter sido uma cesárea? Não sei, nunca vou saber. Não precisava ter sido daquele jeito? Não precisava ter sido daquele jeito. Sabe, é importante a gente falar que a violência obstétrica, ela tem várias faces. A gente vai fazer em breve uma sequência de vídeos onde a gente vai falar sobre a violência obstétrica e todas as faces da violência obstétrica. A violência obstétrica, ela não é apenas a violência física. Aliás, violência, quando a gente fala em violência, não é só a violência física. A violência psicológica também é violência. Você colocar medo numa pessoa para manipular, para aquela pessoa fazer as coisas do jeito que você quer, também é violência. E eu me senti extremamente violentada. Eu queria ter pelo menos tido a opção, sabe? Mas eu não quero falar que faltou honestidade, que ele poderia ter sido honesto comigo até porque eu acho que inclusive, eu acredito que inclusive ele acreditava que aquilo era necessário e tinha que ser daquele jeito. Muitas vezes o próprio médico acredita, gente, eles são ensinados dessa maneira, eles são treinados dessa maneira.
sabe? Eu falo que o grande vilão nisso tudo é o sistema. É o sistema que ensina errado. É o sistema que desvaloriza o médico, que desvaloriza o profissional, sabe? Com inclusive pagamentos ridículos, tanto no convênio quanto no SUS. O que o médico recebe por um parto é ridículo. Né? Então existe essa desvalorização do profissional. Então esse sistema, ele cria essa situação onde o médico acaba, ele tem a vida dele também, ele tem a família dele também, sabe? Eu não estou em momento algum julgando nenhum desses médicos, inclusive os que optam por fazer apenas cesárea. Né? Eu prefiro que esses médicos que têm essa opção de fazer apenas cesárea, que eles cheguem para a paciente e falem abertamente: eu só faço cesárea. Se algum médico estiver assistindo isso e for desses médicos, fale abertamente, seja claro com a sua paciente, porque não é justo uma mulher ir para uma cesárea enganada, não é justo esse sentimento de fui enganado, não precisava ter passado por isso. E eu fiquei muito com esse sentimento. E eu me senti realmente violentada por saber que eu não tive a opção de tentar que fosse diferente, né? Sendo que eu poderia ter tido essa opção. Isso dói profundamente. É como se tivesse, a gente fala muito, os grupos de parto falam muito do sentimento do parto roubado. Eu acho que o meu sentimento é esse, que o meu parto foi roubado de mim. Eu sinto que foi roubado de mim, o meu momento com o meu bebê, o meu momento foi tirado de mim. Eu acho que a grande questão não é a via de parto. Muitas vezes quando a gente fala disso, as pessoas meio que demonizam um pouco, porque acham que, então você é contra a cesárea. Não, não sou mesmo. Acredito que talvez, por estar tão cedo, talvez aquela indução não funcionasse. Talvez eu terminasse numa cesárea de qualquer maneira, por uma indução que não tivesse um sucesso. Não sei. Nunca vou saber. Pode ser que meu corpo respondesse muito bem, pode ser que não. Né? A gente vê induções que o corpo da mulher responde muito fácil, a gente vê induções que o corpo da mulher não responde e acaba precisando mesmo de uma cesárea. Então talvez eu tivesse terminado em cesárea da mesma maneira. Então a questão não é a via de nascimento, não é ter sido parto normal ou cesárea, é não ter me dado opções que eu tinha. A gente ter me assustado, ter colocado na minha cabeça de que o que eu estava fazendo era uma loucura e ter induzido a minha decisão. Ou ter decidido por mim, porque na verdade em momento algum aquela decisão foi minha. Né? Não foi uma decisão que partiu de mim. Eu nunca falei, tudo bem, eu aceito, tudo bem, eu quero. Eu falei, tá bom, vai lá e faz vocês, então, porque eu não quero nem participar disso. Hoje, quando a gente fala em humanização do parto, a gente fala muito sobre o protagonismo da mulher. Se tem uma coisa que eu não fui no nascimento do meu filho, foi protagonista. Pra mim ficou um sentimento bem triste, bem ruim. E entender que aquilo que eu vivi foi uma violência, foi muito dolorido pra mim. Quando o Fernando tava com pouco mais de 1 ano e meio, eu ainda estava digerindo tudo aquilo. Descobri um lugar em Campinas, que é a ANDO, Associação Nacional de Doulas. Quem coordena a ANDO em Campinas é a Lucia, super querida, uma doula muito amada, muito querida. E eu descobri que lá eles fazem cursos de doulas, a cada 2, 3 meses tem uma turma de curso de doula na ANDO. Eu vou lá fazer esse curso e ver qual é que é. E eu fui fazer o curso de doula, na época eu sou formada em publicidade e propaganda, né? Eu sou formada em comunicação social e eu trabalhava numa agência em São Paulo, era uma agência grande que tinha em São Paulo. Na época eu responsável pelas redes sociais da Faber-Castell, eu trabalhava como analista de redes sociais. Assim, eu não tinha a menor intenção de trabalhar como doula, eu nunca me vi sendo doula, me imaginei trabalhando em nada que fosse referente à área da saúde. Eu era publicitária, né? Eu era publicitária, analista de redes sociais, com 5 anos como blogueira, né? E pra mim aquela era a minha vida e aquilo era o que eu fazia e era como eu vivia. Mas eu falei, eu quero fazer esse curso porque eu quero entender mais
do que aconteceu comigo. Eu quero conhecer mais sobre a fisiologia do corpo, eu quero conhecer mais sobre a fisiologia do parto, eu quero entender o que aconteceu comigo mais. Eu sabia que teriam médicos dando aula nesse curso, então eu queria falar e eu queria ouvir, e eu queria ser ouvida. O curso de doula pra mim foi um negócio bem pesado. Eu lembro que no terceiro dia eu passei muito mal, acordei com uma febre alta, vomitando a vida. E quando foi 6 horas da tarde, que era a hora que terminava a aula, eu melhorei como mágica. Ou seja, foi totalmente emocional, né? Consegui concluir o curso de doula. Lembro que no curso eu acabei dando meu relato e chorei muito, mas eu falo que aquele curso foi a minha cura, porque ali eu fui ouvida pela primeira vez e acolhida. Porque sempre que eu contava da minha cesárea, sempre que eu falava como eu me sentia em relação àquilo, as reações eram: ah, já passou, ou não, você tem um filho lindo, é isso que importa, seu bebê tá bem, tá saudável, e isso é o que mais importa. Mas eu não tava bem, eu precisava ser ouvida, eu precisava ser acolhida. O meu sentimento em relação àquilo era dolorido. Naquele curso eu tive mulheres que me abraçaram e me acolheram e acolheram a minha dor, acolheram o meu sentimento. O curso de doula, a princípio, para mim, ele veio como uma cura, né? Como o princípio da minha cura. Hoje, meu filho está com 7 anos e hoje eu consigo contar da minha cesárea sem morrer de chorar. Eu acho que tudo tinha uma razão para acontecer.